Suponha que alguém lhe faça a seguinte pergunta: o esporte é importante? Olha, qual será a resposta? Tenho quase certeza que a resposta será sim. É claro que o esporte é importante. Isso é bem fácil de ser verificado. Basta observar. Você já deve ter presenciado situações que demonstram a importância do esporte para resgatar pessoas. Ou seja, usar o esporte para ensinar cidadania. Fácil de verificar isso em nosso meio. Agora, suponha uma outra pergunta. Por que é importante o esporte na escola? Observe essa pergunta, essa questão. Temos nela uma afirmação. Já estamos dizendo que o esporte é importante. A pergunta é, então, a seguinte: por que isso? E é claro que essa questão é importante. E há várias formas de respondê-la. Uma maneira poderia ser, de novo, pela constatação. Elaborar, por exemplo, estudos estatísticos que comprovam tal fato. Mas, aqui, nessa conversa, não queremos respondê-la meramente pela constatação, desse jeito. Mas por que isso? Olha, porque estamos em um contexto de raciocínio crítico. Isto é, nosso objetivo é responder questões utilizando raciocínio crítico. E vamos fazer isso. Vamos raciocinar criticamente para responder tal questão. E como sempre, para raciocinar dessa forma, raciocinar criticamente, o nosso começo passa pela indicação de qual conhecimento vamos usar como premissas fundamentais. Em outras palavras, de onde vamos partir para formular nossa cadeia de raciocínio crítico e concluir sobre a resposta dessa questão. E, em relação a essas premissas, vamos usar vários tipos de conhecimento. Do lado da lógica, vamos usar, por exemplo, as noções de causa e efeito e de metaconhecimento. Olha, causa e efeito e a ideia de metaconhecimento, essas coisas, são conceitos bem estudados na argumentação lógica. E além desses conceitos, vamos usar uma outra ideia muito interessante. A ideia de campo. A ideia de campo sociológico elaborada por Pierre Bourdieu. Olha, mas não fica preocupado com esses nomes, com essas coisas. Fique calmo. Ao longo dessa conversa, falaremos, digamos, de uma forma bem suave sobre tais coisas. E você verá como é que tais conceitos nos ajudarão a responder nossa questão. Qual questão? Vamos lembrar. Por que é importante o esporte na escola? Mas, além desses conceitos, causa e efeito, metaconhecimento, teoria do campo, buscaremos na filosofia uma outra ideia muito interessante. A ideia de desejo conforme Hegel. Isso mesmo, do Hegel, o Hegel da dialética do Hegel. Para quem já estudou o materialismo científico, o materialismo científico do marxismo, sabe muito bem quem foi Hegel e o que é a dialética. Entretanto, nesse caso nosso aqui de Hegel, vamos usar o seu conceito de desejo. Muito interessante. E vamos começar falando sobre isso.
Considere então uma questão interessante e importante. Primeiro a gente pensa e depois formula uma linguagem para expressar o pensamento, ou formula palavras de uma linguagem para construir o pensamento. Questões difíceis, né? Ninguém ainda conseguiu responder isso. Afinal, o que vem primeiro? O pensamento ou a linguagem? O que é mais originário? Pensamento ou linguagem? Bom, se você está interessado em tais temas, você pode estudar, digamos, na filosofia, a filosofia da linguagem. Há lá ideias muito interessantes que foram desenvolvidas, por exemplo, por Wittgenstein. Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é entender a noção de desejo conforme Hegel. E para Hegel, há algo ainda mais originário no ser humano do que o pensamento e a linguagem. E do ponto de vista dele, mais originário ainda é o desejo. O que sentimos e desejamos vem antes do que pensamos e da linguagem. Ou seja, o desejo é a forma mais primária de relação e manifestação do indivíduo no mundo. Interessante isso, né? O desejo, o nosso desejo, isso é muito originário. E é claro que temos vários tipos de desejo. E nessa nossa conversa, vamos considerar dois tipos de desejo. O desejo por objetos materiais e um outro tipo de desejo. O desejo que envolve o reconhecimento e a aceitação das pessoas. Observe que essa história de aceitação e reconhecimento não são objetos materiais. Isso é diferente. São de outra natureza. Por isso, de cá temos um telefone, um objeto material, e de cá um coração. Uma representação sintática do conceito de amor. Puxa, amor, coisa que envolve certamente reconhecimento e aceitação. Por isso estamos representando essa ideia, reconhecimento e aceitação, como esse coração. Então, temos uma questão. Afinal, o que é mais fácil? Contemplar um desejo de um objeto ou de um reconhecimento ou aceitação? Olha, decididamente, é muito mais fácil contemplar o desejo de objetos. Puxa, se a gente tem dinheiro, basta comprar. E se não temos dinheiro, podemos usar a força. E, claro, não pense que isso não ocorre, né? Basta, digamos, olhar em volta para perceber o uso da força, né? Esse uso da força que é bem frequente na posse dos objetos para satisfazer o desejo da posse. Assim, parece ser, claro, né? Parece ser bem mais tranquilo a satisfação do desejo da posse, do desejo do objeto material, do que satisfazer reconhecimento e aceitação. Olha, cara, isso pode ser um tormento. Pois, eu diria que se há um desejo fundamental em qualquer um de nós, é esse desejo, o desejo de reconhecimento e de aceitação do outro em relação a nós. E observe que reconhecer e aceitar são coisas frágeis. O coração pode ser partido em qualquer momento, meu amigo.
Mas, afinal, por que dessa fragilidade? Não é interessante? Isso é frágil porque isso demanda a avaliação do outro. O outro precisa entrar na equação, na minha equação. E isso é bem diferente de uma simples posse de um objeto material. Na posse desse objeto, eu não preciso do outro na minha equação. Olha, e quando confundimos isso, a gente pode ter problema. Imagina o sujeito que quer a posse da sua namorada. É claro, ele não entendeu nada. Ele nunca terá essa posse. Por quê? Numa relação significativa a dois, o que conta mesmo é a satisfação dos desejos de reconhecimento e aceitação. E para isso, ter o outro apenas como um objeto de posse não basta. Por quê? Na relação significativa, cada um precisa existir. E existir um para o outro de forma simbólica, favorável às expectativas envolvidas, às expectativas das pessoas, de um e de outro. E é claro, se não for assim, meu amigo, certamente temos uma relação vazia. É isso mesmo. Um coração partido. E é claro, vale a pena lembrar, o que sempre procuramos são relações de amizade, afeto e amor significativas. E nesse caso, a simples posse do outro como objeto não implica o seu reconhecimento nem aceitação. Preste atenção nessa implicação. Posse como objeto não implica em reconhecimento e aceitação. Observe a não implicação. Tendo apenas a posse como premissa, sabemos que vai dar errado. Mas então, conclusão. Procure ver as pessoas com quem você se relaciona não como objetos que, digamos, ocupam um lugar no espaço, mas como pessoas que possuem significados simbólicos que preenchem seus desejos mais originários, como esse de reconhecer e aceitar. E é claro que isso não é fácil, meu amigo. Reconhecer e aceitar não é fácil. Mas afinal, por que reconhecer e aceitar é tão difícil?